Muito bem, nesse vídeo eu quero falar para você sobre variáveis. A gente vai aproveitar e vamos também falar sobre os tipos de dados. É uma coisa só, até porque quando a gente cria uma variável, a gente precisa saber qual é o tipo de dado daquela variável, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui em New File, número 2, hífen variáveis.php. Beleza, então para começar, lembre-se sempre do que a gente precisa fazer para dizer que aquele arquivo de fato é um arquivo PHP. A gente precisa colocar o menor que, ponto de interrogação e o PHP, tá bom? Aí você pode dar uns 2 Enter, um Enter, enfim, e dar um Ctrl S. Perfeito, então aqui nós já temos o nosso código pronto para já receber qualquer tipo de código PHP. Beleza, então primeiramente o que é uma variável? Cada programa ele tem um ciclo de vida e no seu ciclo de vida aquele programa ele vai trazer informações, apresentar informações e assim por diante. E essas informações elas ficarão guardadas em algum lugar enquanto aquele programa estiver em execução. E geralmente quando a gente não guarda essa informação num banco de dados ou num arquivo que pode tornar uma persistência mais duradoura, ou seja, aquela informação ela não vai se perder depois que o programa ele for finalizado. Quando a gente não grava no arquivo ou no banco de dados, essa informação ela é guardada de forma temporária na memória. E aí para isso então, o que nós geralmente utilizamos? Nós utilizamos variáveis em programação. Então não é algo especificamente da linguagem PHP, isso é de qualquer linguagem de programação. Sempre que você está iniciando o seu desenvolvimento numa linguagem, um dos primeiros conceitos que você aprende é exatamente de uma variável, tá bom? Beleza, então a despeito disso, né, uma variável então em PHP ela precisa começar de forma irredutível com o símbolo do cifrão. Tá bom? Então, por exemplo, eu não posso criar uma variável nome e der aqui um nome especificamente, botar ponto e vírgula, isso não vai funcionar, tá bom? Olha só, se eu fizer isso, ele vai dizer para mim que a constante nome não foi definida, tá? Então, para isso eu tenho que utilizar o cifrão, todas as vezes, tá? E antes de criar aqui uma variável, eu preciso te informar também um seguinte conceito, né? A linguagem PHP ela é de tipagem dinâmica. Tá bom? O que isso significa? Significa então que para você criar uma variável, você não precisa informar o tipo de dado dela. Beleza? Por exemplo, se você pega a linguagem Java, você vai criar lá uma variável, né? Por exemplo, string nome é igual a fulano. E aí coloca ponto e vírgula. Aqui seria um código em Java, tá? Ou seja, em Java você precisa informar o tipo de dado. Beleza? Se é inteiro, se é double, se é string, se é caractere e assim por diante. Aqui no PHP a gente não precisa, tá? Por que não precisamos? Porque o PHP é uma linguagem de tipagem dinâmica. Ou seja, a única coisa que eu preciso é criar uma variável, informar o nome dela e um valor para ela. Simplesmente isso. Por exemplo, eu vou dizer aqui que uma variável nome, então cifrão nome é igual a, entre aspas, Rodrigo, ponto e vírgula, tá aí. Então nós temos aqui a variável nome sendo igual a Rodrigo. Então esse igual aqui é um operador de atribuição, tá? A gente vai falar mais sobre operadores na próxima aula, mas não tem como a gente não falar sobre esse operador, porque esse operador ele é o mais utilizado de todos em qualquer linguagem de programação. Sempre que você cria uma variável que atribui um valor a ele, você utiliza o operador de atribuição igual. Então se eu quiser aqui agora vir aqui no echo e retornar o valor da minha variável nome, eu simplesmente utilizo dessa forma. Então echo apresente para mim o valor da variável nome. Então eu referencio ela utilizando o cifrão também. Então se eu vir aqui agora php 2 hífen, pressiono a tecla tab, dá um enter, tá aí o nosso valor Rodrigo, tá bom? Beleza, então nós temos aqui exatamente a primeira variável, né, que é uma variável textual, tá?
E aí para a gente saber então qual é o tipo desse valor, aqui é interessante, né? O que a gente faz, né? Já que a gente não informou que é uma string, será qual tipo o interpretador do PHP ele pegou essa variável? Eu posso vir aqui então e executar um echo, e aí nós vamos ter uma função aqui dentro que é a função getType. Então getType significa o quê? Pegue para mim o tipo. Tipo de quê? O tipo de dado, e aí eu vou passar entre parênteses da minha variável nome. Então olha só, estou dizendo o seguinte: pegue o tipo de dado da minha variável nome e retorne aqui para mim, tá bom? Então vou pressionar aqui a seta de cima, vou dar um enter, tá aí Rodrigo e aí string, tá? Ficou tudo aqui junto, tá bom? Para separar isso aí, o que a gente pode fazer, né? Eu posso colocar um /n, né? Então eu posso vir aqui, ó, dar um echo e aí entre aspas /n. /n também é quase que padrão em várias linguagens de programação, né? Funciona como uma quebra de linha, tá bom? Beleza, então vim aqui agora, executo, tá aí, Rodrigo string, beleza? Perfeito. O que mais que eu posso ter aqui de variável, né? Eu posso ter uma variável do tipo numérica, tá? E é um número que é um número inteiro, tá bom? Então, por exemplo, eu posso ter uma variável chamada idade, e essa idade aqui eu posso colocar 29, por exemplo, tá bom? Então, dizer que Rodrigo tem 29, né? 29 anos, tá bom? Esse número 29 aqui, ele significa o quê? Ele significa um número, tá? Por isso que ele não tem aspas, tá bom? Então, se eu vir aqui ó, e colocar o echo na variável idade e colocar também aqui o echo getType na variável idade para que ele mostre para mim qual é o tipo de dado dessa variável, dá um Ctrl S, olha só que legal. Aqui eu vou selecionar a seta de cima, dou um enter, tá aí, Rodrigo string, aí 29 integer, né? Então o que a gente precisa ter aqui? Antes de colocar aqui a gente coloca aqui um echo, um /n antes e depois aqui o echo /n aqui também, tá bom? E vamos executar novamente, tá aí. Então 29 é o valor inteiro e integer, tá? Então integer significa que é inteiro, tá bom? Beleza, né? Então temos mais uma variável aqui, que é a variável idade do tipo inteira, tá bom? Vamos colocar aqui um /n, porque aí agora eu vou apresentar para você uma outra variável, tá? Lembrando que são variáveis aqui aleatórias, né? Poderia criar algo mais semântico, mas o meu objetivo é criar as variáveis com cada valor representando um tipo de dado diferente. Então nós já representamos aqui a variável nome, que é um valor string, a variável idade, que é um valor inteira, e agora eu vou ter a variável salário, tá? Então vamos dizer que o camarada aqui ele ganha 1.550 centavos, por exemplo, tá? Então é um número quebrado, concorda comigo? É um número diferente de 29, de 50, de 70, 80, não é um número inteiro, é um número quebrado, tá bom? Por isso que tem esse ponto aqui. Então se eu vier aqui agora e der um echo no salário, e aí colocar aqui um echo /n, e agora verificar qual é o tipo de dado, né? Então echo getType, e aí eu utilizo aqui o salário aqui dentro, ele vai me retornar qual é o tipo de dado, né? Qual é o tipo de dado aqui dessa variável, tá bom? Então vamos vir aqui novamente, executo, e é o tipo double, tá bom? É o tipo double. Então daí você vai vendo as possibilidades que a gente tem de variáveis aqui dentro da variáveis e tipos de dados, né, aqui dentro do PHP. Embora eu não precise informar, né, de que é double, que é string, que é inteiro, o próprio interpretador ele vai pegar o valor e vai associar de acordo com o valor que eu passei, tá bom? Por último, qual é a outra variável que a gente pode ter em relação a tipo de dado, né? É uma variável que receba um valor lógico, tá bom? Então estou falando aqui de nome, idade, salário. Eu vou perguntar então se aquela pessoa ela é funcionária via CLT ou não. Então só pode receber dois valores, né? Um valor falso ou um valor positivo. Então vou criar aqui a variável CLT e eu vou dizer que esse profissional aqui ele é falso, ele não faz parte do vínculo de CLT com uma empresa, tá bom? Então igual a falso. E aí eu utilizo aqui o echo
vou imprimir aqui o valor do CLT, coloco aqui um /n aqui também, só para ele quebrar aqui a linha, e coloco aqui o getType para a gente conferir qual é o tipo de dado para esse valor lógico aqui. E aí eu vou te chamar aqui CLT, ponto e vírgula, tá aí. Vamos executar então. Tá aí, ele retorna então o valor boolean para a gente, tá? Ou seja, booleano, tá? Então a gente tem string, inteiro, double e booleano, tá bom? São 4 valores que a gente tem aqui, 4 variáveis, cada variável com um tipo de dado específico, tá? E aí pensando nisso, então, a gente tem as diversas variáveis, né, que poderia ter aqui. Você aprendeu a criar uma variável, né, resgatar o valor de uma variável e imprimir utilizando o echo, e também verificar o tipo de dado de uma variável utilizando o getType, tá bom? Então se atente a esses 4 tipos aí que a gente viu: string, inteiro, double e boolean, cada um representando o seu respectivo escopo, né? String para texto, inteiro e double para números, números inteiros e números quebrados respectivamente, e boolean para valores lógicos do tipo true ou false.